A gente está estudando geografia, é evidente, tá? Mas eu já falei isso logo no começo do curso, que a geografia, ela se divide em várias áreas, né? E a geografia dialoga com várias disciplinas. Não é à toa que seu pro de história está trabalhando geografia com você, tá? As áreas conversam, né? Geografia, história, sociologia, antropologia, arqueologia, filosofia, todas essas ias da vida, elas conversam, elas dialogam. E agora, a partir desse momento, o professor não é um expert no assunto, mas o professor vai falar disso e a gente vai falar bastantão disso no capítulo 5, porque vai entrar uma nova disciplina na nossa vida, que é a geologia, ok? A geologia, os malvados dizem que o geólogo só estuda pedra. Isso aí é maldade, né? É igual falar que o historiador só vive no museu, só gosta de múmia. Não é verdade, tá? Eu até gosto de museu e eu até gosto de umas múmias também, não tenho preconceito, não. Mas não é verdade, né? A geologia, na verdade, a gente vai trabalhar, né? Então, todo esse capítulo 5, está de braços dados com a geologia, beleza? Tá? A geologia é a ideia de tentar entender o planeta pelos seus elementos físicos, né? Aí sim, pela pedra, tá? Pela rocha, pela formação, entendeu? Tá? E aí entra um debate que é muito legal, porque se você é um bom aluno e está esperto, você vai lembrar que você já viu essa setinha na aula de história esse ano. Você já viu as diferentes escalas de tempo esse ano, inclusive esse tempo que é o que nos interessa, o tempo geológico, entendeu? Isso é muito legal. Então, para você ver como as disciplinas elas dialogam, esse nosso primeiro capítulo, né, esse nosso capítulo novo, a gente está começando com uma revisão. A gente já viu isso, olha que legal. Então, vamos lá. Só que lá em História tinha mais um tempo, que era o tempo da natureza, né, que era o tempo, enquanto tem sol, você trabalha, quando não tem sol, você dorme. Era assim que vivia. Você estava com fome, você comia. Você queria ir ao banheiro, você ia. Tá? Era o tempo da natureza. Só que as revoluções caíram na nossa cabeça, né? As revoluções industrial e a Revolução Francesa, e aí surgiu um tempo novo para a gente, né? O tempo da fábrica. E o tempo da fábrica ele é muito danado, né? Porque eu esqueci de comprar coisa aqui para casa, e eu estou dando aula em casa. E aí, eu estou, desde ontem à noite, morrendo de fome, porque a Anta esqueceu de comprar coisa, não tem nenhuma bolachinha. E como a gente está tendo aula uma atrás da outra, e durante os 20 minutos do recreio tinha outra coisa para fazer, o que aconteceu? Eu não comprei nada para comer. Então, eu estou passando desde as 7 horas da manhã, quando eu sentei em frente ao computador, até agora, um monte de fome. Eu estou com fome. E eu não posso parar para ir comer, porque eu tenho que seguir o tempo da fábrica, o tempo cronológico, o tempo do relógio. A aula acabou 11h40. A aula começou 11h40. Então, eu tenho que estar no mesmo lugar. Como é que é? Eu tenho que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Bem-vindo ao tempo do relógio. Essa maldição que botaram na nossa vida. Então, não interessa que eu esteja com fome. Eu tenho que estar na fábrica produzindo. Não interessa que eu esteja com cólica. Não interessa. Você vai continuar produzindo. Isso você viu em história. É o tempo cronológico. Tá? E aí você tem o relógio marcando esse tempo, você tem os calendários, tá? E aí é muito legal, você não pode esquecer que quem fez o calendário fomos nós, seres humanos, tá? Ok? E aí, na nossa disciplina favorita, que a gente não pode contar para ninguém, que é a história, óbvio, você aprendeu um tempo novo.
o tempo histórico. E aí, no tempo histórico, a gente aprendeu que a gente, né? Você lembra da primeira aula, o que é história? É aí que entra o tempo histórico. O que é história é como a sociedade humana trabalhou, se transformou ao longo do tempo, né? É a passagem, é a pergunta que você faz no presente, vai buscar a resposta no passado e volta para o presente. O tempo histórico vai o tempo inteiro dialogar entre o presente e o passado. E aí, no livro de geografia, eu peguei essa anotaçãozinha aqui só para discutir. O tempo histórico, ele nasce com a demarcação dos eventos. Como assim evento? Então, você teve a Revolução Industrial 200 anos atrás. Você teve o nascimento do professor em 1975. Isso marca um período, né? Você teve a pandemia do coronavírus em 2020. Você teve o surgimento da internet nos anos 90. Tá vendo a demarcação dos eventos? Você teve Flamengo campeão da Libertadores o ano passado, mudando tudo, com o português detonando todo mundo, lindo. Entendeu? O tempo histórico vai demarcar eventos, tá? Eu acho que está faltando um R aqui, né? Demarcação. É pro burro que não sabe escrever, tá bom? Ou, não, na verdade o R está aqui, ó. Tá vendo ele pequenininho? Que bonito, viu? Como a gente resolve todos os erros. E aí, no capítulo 5, finalmente chegamos ao tempo geológico. E o tempo geológico, o professor lá de história falou que é o tempo da longa, longa, longa duração. O tempo geológico ele é medido em milhões e bilhões de anos. O tempo histórico ele é medido em, sei lá, séculos, talvez, séculos, né? Décadas, talvez. Como agora as coisas são tão rápidas, em décadas, tá? O tempo geológico, não. Tá? O tempo histórico, talvez milhares de anos também, né? Pode ser demarcado. O tempo geológico, não. O tempo geológico, eu estou trabalhando com milhões e bilhões de anos. E aí, se você for bom aluno, você vai lembrar que o Pro falou de um historiador, qual foi ele? O Fernando Brodel. Foi ele? Eu acho que foi ele. Putz, professor com nome é terrível. Que ele escreveu a história do Mediterrâneo. Será que foi o Brodel? Eu acho que foi. E aí é a história do mar Mediterrâneo. O quanto emocionante é essa história? 12 volumes. Sensacional, né? É uma história muito excitante, é uma história com reviravoltas, é uma história, né? Uau! Aquela pedra. Espera aí que está passando os milhões de anos para a pedra mudar. A pedra mudou, você viu? Tá vendo a pedra ali? A pedra é a setinha. Tá vendo aí? Mudou. Mudou. Cara, na faculdade, o professor foi bonzinho. O professor do seu professor. O professor não mandou a gente ler a história do Mediterrâneo. Ele foi bacana. Porque deve ser uma literatura, gente do céu, como deve ser parada, né? Porque as coisas no tempo geológico, elas demoram muito tempo para mudar. Você está entendendo? Tá? E aí o tempo geológico, ele tem um ponto de partida. E agora a gente vai causar polêmica, né? Porque os radicais, né, os cristãos radicais, dizem que o planeta Terra tem apenas 11 mil anos. E eles dizem que os dinossauros não existiram. Agora, o tempo geológico tem uma marcação. É quando a Terra primitiva surge ali naquele sistema solar. O Big Bang é de 12 bilhões de anos, né? Me corrija aí. E a nossa Terra, não a Terra como a gente conhece, mas o lugar, ele surge 4 bilhões de anos atrás. Agora, nós como pesquisadores, fica muito difícil pegar bilhões de anos, concorda? É muito complicado.
Então, alguns pesquisadores tiveram uma ideia genial. Vamos dividir o tempo geológico em fases, em momentos. Então, você tem os éons, eu acho que é assim que fala, porque tem, aqui não é íons, é éons, concorda? Eras, períodos e épocas, tá? E a partir disso, o Pro vai para a página seguinte do livro trazer uma tabelinha que é muito bacana, ok? Tudo bem a setinha aqui? Rapidinho, né? Sossegadinho, vai dar um videozinho rapidinho para nós, beleza?